Deus abençoe a cada alma que estiver ouvindo esse áudio. Chegamos em 2026. Estamos vivendo um momento da história cristã que cada denominação religiosa diz ser possuidora da verdade. Cada placa de igreja com uma interpretação das escrituras, assim como faziam os fariseus, escribas, intérpretes da lei, ensinando preceitos de homens e não falando somente segundo os oráculos de Deus. Nunca houve um tempo em que fossem criados tantos dogmas e doutrinas extra-bíblicos como o nosso. A primeira vez que os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia, em Atos 11, 26. Eles foram chamados de cristãos pelos habitantes daquela cidade, pois conquistaram um testemunho. Eles carregavam em seus corpos os sofrimentos de Cristo. Eles falavam como Cristo, agiam como Cristo, pregavam o que Cristo pregou, operavam sinais e maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Por isso eles foram chamados de cristãos. Eles eram Cristo na terra, pois era Cristo neles, a esperança da glória, o batismo do Espírito Santo. Eles foram dispersos de Jerusalém após a descida do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus em todo o mundo. Eles eram perseguidos, caluniados, expostos à vergonha, tudo perdiam, até a própria vida, assim como o seu mestre. E o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Por que então os cristãos modernos acham que devem ter uma vida diferente da vida de Cristo? Hoje, o nome cristão está na boca do povo. Quando te perguntam, a qual igreja você pertence? Logo é respondido, sou católico, sou assembleiano, sou batista, sou da congregação, sou do tabernáculo, sou evangélico, sou de tal e tal igreja e sou cristão. Então, irmãos, uma coisa não combina com a outra. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, eles jamais foram participantes de nenhuma organização humana. Eles nunca foram detidos e aprisionados por uma organização. Jesus Cristo, ele não fundou nenhuma igreja de tijolo e de cimento, de pau e de pedra. Ele nunca ordenou que fossem construídos belos edifícios, escolas, seminários, instalações com nome de igreja. O povo de Deus nunca pertenceu a um CNPJ, nunca foi posto nome no livro da igreja e identificado esse homem como um cristão. Jamais. Deus, no Novo Testamento, nos ensina que a igreja somos nós. Hoje, as denominações se tornaram ramos de alto investimento. Nas maiores denominações hoje existem altos investidores, porque se tornou um ramo de negócio, assim como o ramo automobilístico, assim como o ramo de atacadista, assim como o ramo têxtil, assim como o comércio global. Hoje se tem uma igreja também, é um ramo de alto investimento. Mas a igreja verdadeira somos nós, onde o Espírito Santo habita. O local de habitação do Espírito Santo não é um templo feito por mãos humanas, mas um corpo de carne, pele e ossos que o próprio Deus criou. Como disse Davi nos Salmos, o Senhor conhece a nossa formação desde o embrião no ventre materno. Vem a diferença, meus irmãos. Deus habita no que ele mesmo criou e ele não divide a glória dele com ninguém. Se ele habitasse em um templo feito por mãos humanas, haveria de dividir sua glória com aqueles que construíram o templo, com aqueles que construíram aquela organização. A glória de Deus, ela enche o céu e a terra. A presença de Deus está na natureza. O nosso profeta diz que Deus é a natureza. Ele fez essa afirmação. Então, a presença de Deus podemos notar no ar, podemos notar nas nuvens, podemos notar nas plantas, nos animais, mas a presença, mas o local onde ele habita é o corpo humano. O verdadeiro Senhor Jesus Cristo, ele esteve com os discípulos no caminho de Emaús, esteve com Saulo no caminho de Damasco, esteve com Filipe e o eunuco ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele esteve com Paulo e Silas na prisão.
Esteve com Pedro, abrindo as celas da cadeia, esteve com Estevão no seu discurso, e muitos outros momentos que marcaram a história da igreja primitiva. Mas sempre Jesus dentro de homens e fora de igrejas, de sistemas religiosos. Ele não habita em um templo feito por mãos humanas, mas o local que ele escolheu para habitar, como disse Paulo, somos nós, lavoura de Deus, edifícios de Deus, tabernáculos de Deus, templos do Espírito Santo. Esse é o local da habitação da coluna de fogo. E o nosso profeta ensina que um verdadeiro filho de Deus é identificado em toda a Bíblia. Todos os homens e mulheres bíblicos estiveram fora de sistemas religiosos criados pelos homens. Existem hoje muitos assentados em bancos de igreja que jamais tiveram um contato de primeira pessoa com Jesus Cristo. Nunca estabeleceram uma conexão com ele. Somente ouvem falar, mas nunca o ouviram ressuscitado. Nunca ouviram no poder da sua ressurreição. É somente um Deus que está escrito nas páginas de um livro chamado Bíblia, mas que ainda não habita no seu coração. É tempo de voltar às raízes do cristianismo primitivo, das boas práticas, dos bons costumes, das longas orações, dos extensos jejuns, da visita aos órfãos e viúvas em suas tribulações, da oração pelos enfermos, do partilhar do pão de casa em casa, dia após dia, em plena obediência, no batismo do Espírito Santo. E isso não é uma permissão para que não se congregue, para que fique em sua casa, tocando play, em diversos pregadores, em diversos pastores, em diversas doutrinas, mas um eleito, ele tem o seu local de reunião, ele tem o seu povo para congregar. E não significa que ele está aprisionado a um edifício, a uma placa de igreja, mas existe um povo que clama, existe um povo que dobra seus joelhos, existe um povo que tem o mesmo DNA espiritual de quem está buscando servir a Deus em espírito e em verdade. O tempo que as denominações hoje estão retornando, estão indo de volta para sua mãe, as filhas retornando de volta para sua mãe, o Concílio Mundial às portas, a Igreja do Senhor está de fora disso. Então haverá, e há, aqueles joelhos que não se dobram a Baal, aqueles que estão dando o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo na terra, e eles estarão reunidos. Eles estarão reunidos. É impossível um eleito estar desprendido de outro eleito. Deus ata os eleitos, tanto que eles serão recolhidos no celeiro por Deus no dia da colheita. Mas o joelho será atado em feixes também. Eles também serão atados e lançados no fogo. Então a nossa união invisível, o nosso céu, aonde estaremos, ele já tem que ser aqui na terra experimentado. A união lá, ela já se materializa aqui. E a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela estará fora desses sistemas, estará fora de homens falsos, homens que não têm poder, não têm eficácia, negam a eficácia do Evangelho, negam a palavra do Senhor, aonde diz a palavra de Deus, aonde o nosso profeta traz o assentos do Senhor. E eles se revoltam contra isso. Eles dizem que tem base na mensagem, base na Bíblia, para poder prosseguirem com seus atos iníquos. É mentira. Satanás ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele se transfigura de anjo de luz. Ele está no púlpito pregando. Ele está no púlpito de igrejas. Mas existe um povo. Um povo. Deus não tem 2, 3 povos. Deus não tem 1, 2, 3 revelações. Deus tem uma revelação. E o seu povo está na sua revelação. Jesus Cristo disse: examinai as escrituras, porque nelas tendes de encontrar a vida eterna. A letra mata, o espírito vivifica. O espírito vivifica a letra. É impossível o espírito agir de forma diferente da letra. Se a letra diz, o espírito agindo, ele age dentro da letra. Ele não vai agir fora da letra. A noiva do Senhor não aceita isso. Se não está escrito, não temos parte. Paulo disse aos Coríntios: já vos disse para não ir além daquilo que
está escrito. Nós temos que permanecer naquilo que está escrito, o que é escriturístico. Esse é o espírito da mensagem, é permanecer nas escrituras, é permanecer no assim diz o Senhor, é estar com aqueles que verdadeiramente têm se posicionado pela palavra. É a congregação e o seu pastor local. Um estandarte, um baluarte da verdade na terra. Deus abençoe, meus irmãos. Que esse ano nós possamos trazer a verdadeira manifestação da deidade aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo.